Iniciando, vamos. Tá ao vivo. Pessoal daqui de casa, o Calepino inicia em 2 minutos. Só eu vejo bem o que vocês falam agora, né? Que já está transmitindo. Depois a gente não edita, não tem como. Pessoal daqui de casa, o Calepino inicia em 1 minuto. Calepino. Pessoal, muito boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa nossa atividade, que é o Calepino Conscienciológico. Hoje a aula de número 90, dia 20 de novembro de 2018, com o tema Reurbanização Extrafísica, ou REURBEX, que foi mais votado pela equipe aqui da Ortocognitivos. Para quem está conhecendo agora, a Ortocognitivos é a mais nova IC, ou Instituição Conscienciocêntrica, Instituição da Conscienciologia, irmã aí de todas as outras 25 associações. Foi fundada esse ano e nós estamos transmitindo diretamente aqui de São José, que é o município da Grande Florianópolis. Ok? Antes da gente entrar no tema REURBEX, que é um tema bem diferente, Reurbanização Extrafísica, a gente tem uma sessão no Calepino que é a sessão Aperitivo Mental Somático, e onde a gente traz alguma ideia nova, compartilha alguma informação. E eu queria trazer para vocês um item que muita gente fala, mas é raro de encontrar. E saiu agora no site do G1, na verdade é da RF1, que é a agência de notícia, né? Relatório americano inédito prova que ondas de celulares causam câncer em ratos. Estudo traz evidências que a exposição prolongada às ondas pode estar ligada ao aparecimento de tumores nos animais. Foi um relatório divulgado pelo Programa Nacional de Toxicologia, que é uma agência ligada ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, encomendado pela Food and Drug Administration, que é o FDA americano, muito sério. Revelou que a exposição prolongada de ratos e camundongos às ondas de celular é responsável por cânceres nos animais. É um estudo que demorou 1 década para ficar pronto. Tá? Como é que foi feito o teste? Os animais ficavam expostos às ondas durante 10 minutos e depois ficava 10 minutos sem exposição, durante 15 horas por dia. Totalizava, portanto, cerca de 8 horas por dia de exposição ao celular. Os ratos machos submetidos a altos níveis de radiação desenvolveram tumores cardíacos, e há evidência de que essa exposição também tenha provocado cânceres no cérebro e na glândula suprarrenal dos roedores. Essa constatação de que existe uma ligação entre o uso excessivo do celular e os tumores no cérebro preocupa os cientistas. Os adolescentes viciados em celulares estão expostos a um risco que deve levar anos para ser provado em humanos e, por consequência, embasar algum tipo de regulamentação. Uma das maiores preocupações é com os adolescentes que deixam os celulares ao lado do travesseiro para estar sempre conectado, expondo o cérebro às ondas durante toda a noite. Isso sem contar que na puberdade o corpo está em pleno desenvolvimento e é mais suscetível a agressões externas. Isso aqui, gente, é uma polêmica longa, que já vem de longa data, e eu lembro do professor Valdo falar ad nauseam, muitas vezes lá nas tertúlias, isso tem material gravado em várias oportunidades, ele alertava para o uso do celular, que ele evitava ao máximo, ele não usava, inclusive, celular, e porque provocava câncer no cérebro. Tá?
Então, veja bem, a FDA provou, através de um relatório, de um estudo, que demorou uma década, de que realmente dá câncer. Então, abra um olho, isso aqui é muito sério e eu vou dizer para vocês, é muito raro conseguir encontrar um material, um estudo científico sobre isso. Ok? Eles falam alguma coisa, se colocar em modo avião, enquanto ele estiver em modo ativo, eles não entram nesses detalhes. Eles não entram nesse tipo de detalhe. Eles só falam que o certo, o ideal é desligar o celular quando vai dormir. Aí eu não sei se a pessoa consegue, né, desgrudar, mas de qualquer forma, não deixar perto da cabeça, né? Porque tem muita gente que adormece e aí põe o celular na cabeceira e dorme. Isso não é adequado. É isso que eles fizeram aqui no teste. Você sabe que lá em casa, em Foz, uma coisa que eu já observei é o seguinte: eu tenho Wi-Fi na sala, na lavanderia. E eu fico, às vezes, na sala assistindo a televisão e a televisão conectada no Wi-Fi para assistir a TV. Quando eu ligo o micro-ondas, que fica a uns 2 metros da porta, o Wi-Fi trava. Ou seja, o campo magnético gerado pelo micro-ondas impede o Wi-Fi de funcionar. Vocês imaginam, se isso acontece com um micro-ondas, esse de cozinhar alimentos, imagina no celular. Mas, gente, vamos começar então o nosso debate sobre Rehobox, né? O que vem a ser a Rehobox? Para quem não conhece, tem um tratado do professor Valdo Vieira, que é o Homo Sapiens Reurbanizados. É um livro azul grande, é um livro de 1.500 páginas. E é basicamente dedicado à Consrel, a consciência reurbanizada. Se puder me emprestar aí, eu vou mostrar para o pessoal de casa. Né? Nesse livro aqui, na página 245, tem a definição do que é Rehobox. A reurbanização extrafísica é a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, anticosmeticamente degradados, patrocinada pelos serenões, com a finalidade de higienizar o holopensene intrafísico das áreas das sociedades intrafísicas sobre as quais exercem influência antievolutiva e deletéria para a humanidade. Então, o livro é esse aqui, tá, gente? O pessoal que está em casa, é um tratado, Homo Sapiens Reorganizados. Então, vamos entender bem. Você tem aqui a dimensão intrafísica, ok? Você tem uma contraparte extrafísica, que são as dimensões extrafísicas. Você tem dimensões extrafísicas bacanas, positivas, rígidas, avançadas, onde está o curso intermissivo, a interlúdio, beleza. Mas você tem dimensões extrafísicas degradadas. O pessoal popularmente fala de umbral, de infernão, tem vários nomes. Mas o fato é que, extrafisicamente, existe um movimento de assistência, de auxílio a essas dimensões, que a gente chama tecnicamente de Rehobox, ou reorganização extrafísica, que nada mais é do que, da mesma forma que aqui no intrafísico você reorganiza o ambiente quando está degradado, você pega uma região portuária, geralmente em região de Porto, o centro da cidade, uma região assim que está meio caída, e eles vão lá, revitalizam tudo, extrafisicamente é feito esse movimento, entendeu? Por que esse tema eu acho que é extremamente relevante? Eu achei bem curioso aqui o pessoal da Ortocognitivos votar nesse tema, né? Porque ele afeta todos nós, né? Consciência e consciências. E eu acho que essa região que está aqui, de Santa Catarina, todo ambiente tem reorganização extrafísica, qualquer cidade do planeta lá. Tem espaço para trabalhar na assistência. Mas essa cidade aqui, ela tem, né? Essa região aqui, ela tem muito a ver com a Rehobox, né? Porque aqui a gente teve muita colonização, alemã, australiana, italiana, e quando você começa a pegar esses ambientes e essa cultura, o pessoal fica tudo empolgado, tipo Oktoberfest, mas na verdade você tem muito de idiotismo cultural, né? Associado a essas culturas, a esses ambientes. Tem um lado bom, mas tem muita bobagem, né? E o fato, então, é que isso faz toda uma conexão e vai montando ambientes extrafísicos degradados. Por exemplo, eu acho que, não sei se vocês conhecem essa história, mas eu vou contar que é o seguinte. Nos idos de 94, 95, o professor Val veio aqui em Florianópolis e a Blumenau
Blumenau foi fazer o primeiro Fórum Nacional de Expansão da Consciência, lá. E uma das apresentações, uma das palestras era com o professor Valdo. Ele foi lá para Blumenau. Então ele contou que quando ele chegou lá no grande hotel Blumenau, que era o grande hotel 5 estrelas da cidade, isso era no início do ano, acho que era março, abril, mais ou menos isso. Ele registrou que já tinha várias consciências energívoras, né? Sedentas de energia, aguardando a Oktoberfest, que só ia acontecer mais de 6 meses depois, lá no hotel. Então elas já estavam lá de plantão esperando para o que ia, a Oktoberfest que ia chegar, entendeu? Então, isso é para a gente ter uma ideia, né? E tem uma história que a gente conta também, o professor Valdo, um pouco antes de morrer, ele falou para a gente que teve a visita lá do incógnito, não sei se vocês já ouviram falar, que é a consciência livre, né? Uma consciência livre. E ele trouxe uma grande mensagem, o cerne da mensagem dessa consciência muito evoluída, avançada, era de que a Cognópolis de Foz seria invadida a breve tempo pelas Consréus, que era para as pessoas lá, os voluntários, se prepararem. Se a Hortos Cognitivos aqui tem a intenção de montar uma Cognópolis também, né, Cognópolis Santa Catarina, para mim é muito evidente que essa é uma realidade que todos aqui vão se deparar a breve tempo, se é que já não estão se deparando. Porque assim, o fato da pessoa ser um voluntário da Conscienciologia, isso não é um salvo-conduto, tá? De que ele não seja uma consréu, que ele também não tem uma série de dificuldades. Então a gente tem que abrir bem o olho, sabe? É bem complexa essa situação. Né? Então, gente, eu acho que isso aí para a gente começar o nosso debate é bem interessante, né? Do ponto de vista de alertar. Eu acho que todos nós vamos trabalhar muito com isso, não só nessa vida, tá? Nas vidas posteriores também. A gente trouxe um material aí que a gente distribuiu, que hoje está curtinho, tem 6 páginas. Eu não quis trazer muito conteúdo, porque às vezes a gente traz muito conteúdo e fica meio oprimido, querendo passar tudo. E eu acho que o pessoal já conhece aqui a dinâmica do Calepino. Pode pegar um tema aqui, um raciocínio, trazer, a gente debate em cima, a pessoa pode trazer uma ideia. Nós estamos aqui para conversar, né? E temos mais ou menos aí 1h45 para trocar ideias sobre o assunto. Então, a palavra está aberta. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, querem trazer alguma ideia para a gente debater. Oi, Rei, tudo bem? E aí? Queria então trazer acabei não lendo aqui, mas uma impressão tua, porque assim, uma das coisas que o professor Valdo fala no Homo Sapiens Urbanizados, a questão das superpopulações, que seria um indicativo de que algum lugar está passando por um processo de rollbacks, né? Isso a gente vê aqui, né, que nos últimos 10 ou 15 anos, aqui na região, foi um boom populacional e aí, não sei se daí culminou com a proposta do professor Valdo da gente ter uma Cognópolis aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, tu fosse, durante algum tempo, coordenador do IPC aqui, né? Antes desse boom, acho, né? Sim. O que tu vê de diferente daquela época do ambiente aqui para hoje? Já tinha um processo lá que aí, esse processo da superpopulação, ele é posterior a outros processos da Reurbex? Como é que tu vê isso, assim? Sim, Gustavo, a experiência que a gente teve foi uma experiência mais ou menos até 2005 aqui. Então já faz aí uma década que a gente não está trabalhando diretamente com a Conscienciologia aqui na região. A gente está trabalhando mais em Foz, muito embora eu venha aqui todo mês e acompanhe e veja, né, o que essa cidade, que essa região tem se tornado nos últimos anos, né? O que eu posso dizer desde o início, essa região aqui sempre foi muito difícil de ser trabalhada. Sempre teve muita pressão extrafísica e uma pressão muito acima da média. E olha que eu já itinerei muito em muitos lugares e falo para vocês, essa região sempre foi meio barra pesada. Um pouco disso que eu citei, que são essas energias incrustadas, né, todos esses idiotismos culturais, mas ao mesmo tempo que você tem esse lado, vamos dizer assim,
negativo, vamos chamar assim, você também, o que eu aprendi, né, com essas 3 décadas de conscienciologia? A tendência é ter muita coisa boa, entendeu? E é um paradoxo porque assim, ó, você pega, por exemplo, o caso do IPC. Eu lembro que a gente rendia tanto quanto, eu estou falando isso financeiramente, tanto quanto Porto Alegre, que é uma cidade 10 vezes maior. Na época era 10 vezes maior que Florianópolis, entendeu? Então, e a mesma coisa, a gente competia de igual para igual com Curitiba, que é outra cidade enorme, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse lado a ser trabalhado, de assistência, de carência, que é uma oportunidade, né? Você tinha sempre muita coisa boa. Basta ver aí as 2 palestras que a gente fez com o professor Waldo, que deu mais de 1000 pessoas aqui na região. Agora, o que eu sinto, né? Nos últimos anos, ocorreu um grande inchaço aqui, né, da região, né? Claro que assim, você pode... foi feita uma grande divulgação de Florianópolis, como uma terra abençoada para se morar, veio muita gente de São Paulo, muita gente de Porto Alegre, muita gente preocupada com a segurança, né? Então o pessoal veio para cá. Mas eu acho que tem uma questão séria que você trouxe, que é a questão da superlotação, né? O que é a superlotação? A superlotação é a consequência de uma superpopulação, né? E esse mecanismo é bem explicado nesse livro aqui, no Tratado do Homo Sapiens Reorganizado. Porque assim, a gente tem uma estatística que hoje a gente entende que tem muito mais gente extrafísica do que intrafísica. A gente supõe aí que tem 9 consciências extrafísicas para cada consciência intrafísica. Sempre que você vai fazer uma grande reorganização extrafísica, esse pessoal tem que ressomar e ir para algum lugar, e na verdade para essa dimensão, quem não é transmigrado. E isso também contribui para esse inchaço. Então, eu acho que é um somatório, né, Gustavo? De você ter o processo de reurbex da região e você ter a questão também de ter sido divulgado muito, né? E Florianópolis não se preparou para essa infraestrutura, né? Não preparou a infraestrutura para receber todo esse aporte de gente, né? Agora... Mas é que foi, assim, eu vejo, né, eu moro aqui, então o que eu vejo, eu ouço de feedback das pessoas é que ficou mais fácil trabalhar aqui quando passou a vir muita gente de fora, porque as pessoas elas vêm com outra mentalidade, né? Isso, eu vou falar um negócio até meio engraçado, assim, isso eu ouvi de uma podóloga que eu vou lá no centro da cidade, e ela falou assim, o pessoal que é nativo daqui não vai na podóloga, porque isso não é coisa de homem, digamos assim, né? E os meus clientes, a maioria é tudo de fora, e tu, no caso eu, né? Então é interessante isso, assim, que e aí abre muitos negócios aqui novos, né? Tem um processo, muita gente de fora trabalhando com inovação aqui, aí num ponto de vista intrafísico falando, né? E aí, né, aí em 2015 veio a divulgação do documentário do professor Waldo aqui, e a partir dali eu acho que todo mundo aqui que está presente viu o que se tornou, né? Foi um processo que parece que ele está mais acelerado do que a gente esperava até. Né? A gente tem algumas informações que até estamos atrasados no processo aqui, mesmo achando que o negócio está indo rápido, né? Você sabe assim, quando você vai analisar o Holopensene de uma cidade, você sempre tem pontos fortes e pontos fracos, né? Então, ao mesmo tempo que você tem aqui muita energia imanente, você tem as praias, você tem o turismo que ajuda às vezes a deixar o negócio mais leve, você tem a contraparte disso, que é a prostituição, que é a questão de drogas. É uma cidade com muita base na ostentação social, entendeu? Então, eu acho que são todos contrapontos que a gente tem que avaliar. Agora, do ponto de vista aqui da Ortocognitivos, que quer implantar uma Cognópolis, para mim, o ponto mais sério é essa reorganização extrafísica que vai ser feita a partir da montagem da Cognópolis, e o acesso a esses bolsões de assistência, porque
o fato de estar aqui na região da Grande Florianópolis, que eu imagino que vai ser montado em algum lugar daqui, ou próximo aqui, a Cognópolis, não significa que você não vai estar atuando com Blumenau, com Brusque, com Joinville, toda a região sul do estado, que é bem barra pesada, a região de Tubarão, Imbituba. A gente já tem muita atividade aqui. E eu digo para vocês, então é muita coisa que tem para ser feita aqui, é muita energia incrustada. Se dentro da ilha tem um monte de ambiente que é meio baratrosférico, você pega, por exemplo, todas essas regiões, você pega lá Santo Antônio de Lisboa, tem muita gente que acha lindo, maravilhoso, mas se você for olhar do ponto de vista das energias, é muita casa velha, muita energia estagnada, entendeu? Você pega, por exemplo, embaixo da ponte, você tem o Museu de Armas, embaixo da ponte, Ercílio Luz ali, né? Então muitas fortalezas. Fortaleza, um monte de coisa. Então, eu acho que a IC vai ter esse desafio aí. E acho que o primeiro passo, me parece, porque assim, as pessoas não ficam atentas a isso, mas a experiência que eu tenho a pressão dentro da unidade aumenta. Entendeu? O primeiro desafio é olhando o grupo, é assim que eu vejo. Né? O trabalho começa a andar, você pode ter certeza, vai vir a pressão extrafísica para desestruturar. Então é muito importante as pessoas conseguirem manter um clima de coesão, de maturidade, de união. Porque assim, você já tem tanto assédio externo, se você não se une internamente, fica muito mais difícil o trabalho. Né? É isso aí, o que eu vejo hoje é isso. E Florianópolis, gente, quando eu fui coordenador do IPC, olha que eu peguei uma época também bem intensa. Sempre teve muito disso, né? Não é isso, Maria? E a população aumentou, né? E tem o turismo intrafísico e extrafísico, né, César? Aquelas pessoas que vão, eles ficam aqui, mudam, né? Sim. As caronas, né, que são pegas. Eu vejo que os bolsões que tem castanhetes são enormes aqui. Aqui a região aqui, tem um raciocínio que eu queria ler para vocês, é na página 3, dentro de Reurbexologia, é o terceiro item. É tirado aqui do Urbanizados, página 10 e 26. Cons-réus. As cons-réus, quando ressomadas, apresentam evidente tendência a retornar à vivência de antigos caprichos, devido ao largo tempo passado sem envergar soma, agora dentro da intrafisicalidade tumultuada por milhares de estímulos frenéticos, atrações multifacetadas, tentações tecnológicas e envolvimentos afetivos, iguais aos enfrentados hoje na Terra nesta era da aceleração da história. Para mim, o que é mais sério num raciocínio desse? É a questão dos caprichos. Né? Tecnicamente, o que é o capricho? O capricho é você colocar algo que não é prioridade como se fosse prioridade. As pessoas se enrolam muito em relação a isso. Né? Se você, por exemplo, eu ao longo dessas 3 décadas de conscienciologia, eu vi muita gente boa, que acabou sendo mínimo dissidente, que acabou caindo fora, entendeu? Que se desviou na vida. Então a pessoa tem às vezes uma série de ideias bacanas, de propostas, de metas, eu quero escrever meu livro, quero fazer tal coisa, mas o fato é que a vida enrola a pessoa. Quando ela vê, já passou 10, 20, 30, 40 anos, né? E a pessoa não fez aquilo que ela queria ter feito, né? E qual é a base disso? Na minha opinião, é uma das bases centrais da apagogia, que eu desvio da programação existencial, é isso aqui, é o capricho. É a pessoa que pega aquilo que não é prioritário e ela resolve dizer que aquilo ali é prioridade na vida dela, entendeu? Que pode ser uma síndrome de ectopia afetiva, um amor errado, né? A pessoa, ela coloca o objeto da vida dela, do amor dela, em algo que não é o adequado. Quando ela vê, sei lá, engravida, começa a colocar animal como animal que fala gato, cachorro como a grande construção, prioridade da vida dela. Daqui a pouco ela está com 20 gatos, 30 cachorros e por aí vai. Esses são exemplos comuns que acontecem no dia a dia. Ou às vezes a pessoa que coloca como foco só o pé de meia, só o trabalho e esquece o lado consciencial, ela não se dedica a estudar, a ler, fica parada no tempo e no espaço. Eu acho que essa é a dificuldade. Não sei se está fazendo sentido, gente, mas a gente está tentando fazer aqui uma correlação. Você pega o Holopensene, questão de ostentação, os idiotismos culturais, você vai somando tudo isso e você vai ver aonde que vai ser o nogórdio aqui da IC. Entendeu? Tem um outro raciocínio aqui, que eu acho que tem relação com isso.
Está na página 5. É curtinho. Página 5. Ué. Há legiões de congéus ressonadas desinformadoras. É isso aí. Então tem muita gente desinformando. No meio tecnológico, vlog, no YouTube. E a pessoa está achando que aquilo ali é o máximo e na verdade é um banho de desinformação. E na sequência tem outra frase ali, ó, que é do Léxico, página 1079. O convívio com as congéus exige a vivência teática da superpaciência. Ali fala, então. E por outro viés, o emprego da omissão superavitária. Então o que acontece? Quando você lida com muita congéu, primeira coisa, você tem que ter uma paciência enorme e não dá para levar muito a sério. Você tem que fazer meio omissão superavitária. Você tem que fazer aquilo que você acha que tem que fazer e deixar um pouco de lado. É aquele ditado, a caravana passa e os cães ficam a ladrar, entendeu? Você não pode, se você começa a dar muito enfoque para isso, você se desvia e você acaba dando força para os assediadores. Isso é o primeiro erro básico no lidar com assédio interconsciencial. Você sabe que tem um assédio, a tendência da natureza humana, a nossa, às vezes é querer dizer, não, isso está assediado, temos que dar um jeito de eliminar, mas às vezes é pior. Então você vai focar naquilo que você acha que tem que fazer e vai deixar aquilo de lado. Para mim, a essência é isso aí, entendeu? Eu vejo isso como um grande desafio, assim, da gente saber ponderar e escolher o momento de entrar nessa omissão superavitária, né? Ou de continuar insistindo num desassédio mais do tete-a-tete, assim, né? Então, para mim, esse é um dos grandes desafios da TARES, inclusive. Saber qual é o momento que a gente tem que se posicionar, de fazer aquele desassédio, ou de não, peraí, agora deixa de lado e vamos seguir, né? Olha, eu vou te dizer qual é a experiência que eu vi, assim, a gente procura se basear nas pessoas que a gente acha que tem mais experiência, né? Eu que convivi com o professor Waldo, com a experiência que eu vi dele, assim, ele tinha tudo para falar sempre, mas a pessoa tinha que dar abertura. Então, se a pessoa não dava abertura, ele não ficava jogando pérola aos poucos, como se fala, entendeu? Então, eu lembro uma vez, eu já contei essa história que eu falei para ele, eu lembro que uma vez eu fui tinha uma cariação super séria. A cariação é um tipo de reunião técnica para você descascar, né? O pepino e falar as verdades na cara, para impactar, assim, para limpar tudo que tiver que limpar. E aí eu lembro que ele chegou para mim e tinha, abriu assim um bolso, puxou uma lista com mais de 10 itens que ele queria falar com uma determinada pessoa numa cariação que ia ter no dia seguinte. E ele queria a minha opinião. César, eu queria dizer que para a reunião de amanhã eu gostaria de falar isso aqui lá para aquela pessoa, queria que você me desse a sua opinião. E eu olhei aquela lista, gente, era o seguinte, era terrível. Era assim, o primeiro item era pesado, o segundo mais pesado ainda, o terceiro era inacreditável, o quarto era tipo assim, e aquilo era uma escala crescente. Aí o Waldo perguntou, o que você acha, César? Aí eu falei, olha, professor Waldo, eu vou dizer, acho fantástico, e assim, só o senhor para falar isso aqui mesmo, porque outra pessoa não vai aceitar. E aí falou, beleza, eu queria a tua opinião, só queria saber se tu acha que está adequado. Não, ok. Botou no bolso e fomos para a cariação no dia seguinte. Lá, no determinado momento, ele puxa aquela folha no bolso. Aí ele pega o primeiro item e fala para a pessoa, olha, eu gostaria de falar, né, sobre isso que você está trazendo aí e tal coisa. Na hora que ele falou o primeiro item, a pessoa já chegou e falou, não, eu discordo do que o senhor está falando. Acho que isso não está certo, não está adequado por causa disso. E assim, quem estava ali via que era um processo de autodefesa e um pouco de autocorrupção para a pessoa se defender, mas ok, aceitável. Eu sei te dizer que ele pegou, numa boa, o segundo item e falou. E a pessoa teve a mesma reação, talvez até um pouquinho pior do que a primeira vez. Não, mas isso está enganado, não foi assim, não é assim, tá? Okay. Aí, ele pegou e falou a terceira. Na hora que ele falou a terceira, que a pessoa teve a mesma reação, ele pegou, dobrou a folha e botou no bolso. E assim, eu que sabia o que estava na folha, eu fiquei pensando assim, tá, mas ele não chegou nem no pior ainda, ele está no início. Né? E o fato é que ele não falou mais nada. E a pessoa me perguntou, mas o que mais? O que você tem para falar? Eu falei, não, o que eu tinha que falar, eu já falei.
Mas aí depois da reunião eu fui perguntar para ele, mas pessoal, o senhor não fez uma lista, o senhor não ia falar tudo aquilo? Eu disse, César, não adianta. A pessoa não está aberta. Não adianta dar muita conta de fato. A assistência você não faz botando a pessoa contra a parede, encantoando a pessoa. Às vezes tem hora para isso, mas isso é conduta exceção. Essa questão da impactoterapia é conduta exceção. Você tem que ter muita certeza, porque senão o estrago é pior. Então o que eu acho? Vamos aguardar o dia, se é que vai ter essa oportunidade para a gente falar essas coisas para a pessoa. Então essa dúvida que você traz é a dúvida que a gente tem no dia a dia. Administrar relações humanas é extremamente complexo. Porque você acha uma coisa, a outra pessoa acha outra. Geralmente ninguém está com a razão 100%, há percentuais, a razão sempre está no meio do caminho, entendeu? A pessoa também tem os seus motivos para pensar daquele jeito, também tem que dar um desconto porque às vezes ela teve uma formação, você também tem que dar esse desconto, mas a sensação que eu tenho é que a gente fica na dúvida do que falar e como falar. Mas a grande chave para isso é você desenvolver um pouco mais o parapsiquismo, entendeu? O contato com seus amparadores na TENEPS, porque esse ponto extrafísico é que vai te dar o tom da música. É que você vai sentir que tem um campo aberto para falar, que a pessoa quer amparo, que vale a pena, aí você fala, entendeu? Às vezes as doses são homeopáticas, né? Sim. Uma gotinha hoje. Não, assim, eu sempre falo o seguinte, se fosse fácil evoluir, a gente já estava lá na frente. Se nós estamos aqui, é porque a gente está ainda patinando. E a gente cai no erro básico, que pelo fato de conhecer um pouquinho mais de evolução, às vezes a gente se acha muito. Mas se você for ver, a Cons-Hell, o tenepsista, na verdade, é 5% acima da Cons-Hell. Né? Se você for pegar mesmo o epicentro consciencial, o EPICON, ele ainda não chegou à condição de desperto, tecnicamente falando. Estou falando da escala evolutiva, entendeu? Então, todo mundo assediado eventual. Você tem que ter muito discernimento e muita calma nessa hora. Né? E uma coisa que eu acho muito interessante dentro dessa linha que você trouxe da dose homeopática é o seguinte, eu não sei se concordam, mas todo trafar que a gente tem, traço pardo, por mais pequenininho que a gente ache que a tendência é ele não ser tão pequenininho. Né? Ele geralmente é um iceberg. Você tem aquela pontinha do trafar para fora da água, mas ele é um trafarzão embaixo da água enorme. Né? Porque se fosse fácil, eu já tinha resolvido. Entendeu? Porque assim, então é bem complexo. Na hora que você vai ter esses contatos, essas relações humanas, tudo isso floresce. Mas fala, né? Você estava falando ali, esse contato com a pessoa, quando você vai falar alguma coisa, muitas vezes você leva para você, para o amparo, e leva para a TENEPS, uma coisa assim. Muitas vezes você tem a chance de voltar no passado e ver uma outra história daquela pessoa. Sim. Daí você volta com outra informação, Sim. limpa tudo. Você vê que a coisa não era tão para a pessoa, mas era com você também, né? Você sabe que Isso é muito uma coisa muito séria, tem um calepinho que foi feito pelo professor Rimo Valente, depois vocês olhem lá no Facebook, é o Livro dos Cuidadores dos Encargos, que nada mais é do que uma técnica de você procurar ser grato a todas as pessoas que já te fizeram o bem. E aquelas também que te fizeram mal, que você também é grato porque elas já contaram coisas que você tinha que melhorar. Então você vai escrever o nome de todo mundo, e é como se fosse a sua TENEPS coletiva. É todo mundo aqui que você vai mandar energia, que você vai reconciliar. Uma das chaves da desperticidade, para mim, bem clara, para mim, na minha vida, que mudou a minha TENEPS da água para o vinho, é em relação a você procurar pensar nos seus desafetos das últimas 24 horas. Porque na hora que você leva isso para a TENEPS seriamente, junto com seus amparadores, começa a estabilizar energias, você vai ver que vai dissolvendo todos os mal-entendidos. Você vai conquistando o amparador da outra pessoa também. E tudo vai melhorando. Se a pessoa quiser caminhar para ter uma oficina extrafísica, eu não vejo como sair da TENEPS e chegar no FIEX sem trabalhar com essa técnica. Entendeu? Isso é bem sério. César, na página 2, Página 2. primeiro parágrafo, Instituição. Vamos ver aqui.
do Homo Sapiens Reorganizados, página 749, instituições. Assim sendo, mesmo em instituições com finalidades e teses elevadas, podem ocorrer inconsciências de intencionalidades reais, atuando como fortes fatores de repressão, ocultando outras realidades não expressas, entre elas inveja, incompetência, intolerância, falta de benevolência e outras. Ressomática. A intensa ressoma de consciências reorganizadas pode incrementar as cifras deste quadro, em especial as consciências políticas regressivas, tendentes a retornar às posturas arraigadas no passado das múltiplas vidas autoritárias manipulativas, demagógicas, egóicas e anti-assistenciais. O que te chamou a atenção nesse raciocínio? Aqui, ó, na segunda frase, podem ocorrer inconsciências e intencionalidade. Isso significa a pessoa estar inconsciente da sua intencionalidade ou uma inconsciência no sentido Eu acho que é no sentido das pessoas não estarem conscientes das intencionalidades reais, individuais e coletivas. Existe um engano na própria intencionalidade, é isso? Exatamente. Eu acho que essa é a chave. E isso aqui, gente... E esse engano, assim, como é que a gente pode identificar na gente? Ontem nós estávamos conversando sobre isso, né? Que uma das grandes preocupações que eu tenho é o quanto eu não percebo as minhas imaturidades, né? Ou exatamente isso que fala aqui, essa inconsciência de intencionalidade. Porque eu acho que a gente enxerga muito no outro a incoerência, mas as próprias incoerências, né? É isso mesmo. Eu acho que assim, para mim tem uma chave disso aí, uma gasura muito séria, que é a questão da cosmoética. A dica central é a seguinte: sempre que você se sente muito em cima da carne seca, ou você se sente muito injustiçado, observe isso que eu estou falando, muito injustiçado com o comportamento alheio, desconfia da tua cosmoética. Essa para mim é a chave. Você tem que trazer para ti. Qual é o teu nível de participação naquilo ali? Qual é o seu nível de responsabilidade? Entendeu? No que você contribuiu para ocorrer aquele mal-entendido, ou aquele problema, aquela desavença? Porque você não consegue mudar o outro, você consegue se mudar. E através da sua mudança, do seu auto-exemplo, é que você conquista os amparadores. Então a intencionalidade é algo meio cruel, porque assim, é a pessoa com a pessoa. Quem olha de fora pode achar que a pessoa está com a melhor das boas intenções, mas no fundo, às vezes, a pessoa está com uma intenção de afagar o próprio ego, de aparecer, ou a intencionalidade não está redonda, tem algum negocinho, algum interesse escuso, uma intenção secundária envolvida, né? Agora, o que é muito sério? Vocês veem que está classificado dentro de conscienciocentrologia, que é o estudo das instituições conscienciocêntricas, é basicamente isso. Então, isso aqui, para mim, vale muito para as instituições, tá? Da conscienciologia, as instituições conscienciocêntricas. Para mim, a chave é essa, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Quando a gente fala aqui, ó, inveja, incompetência, intolerância, falta de benevolência, tudo isso aqui está no contexto do voluntariado. É isso. Essas posturas arraigadas aqui no passado, múltiplas vidas autoritárias, manipulativas e demagógicas, isso aí é muito sério. Porque isso é o nosso passadão. É isso aí, a pessoa quer manipular, né? Isso é mais comum que a gente pensa, gente. A natureza humana faz isso. Né? Gustavo, tem quantas pessoas assistindo online no momento? 33. 33. A turma aqui está com umas 15 pessoas, mais ou menos? Então, só uma turma de 50. Depois vai ter algumas centenas que vão assistir aí. Gente, está aberto, tá? Aqui, se quiserem trazer alguma ideia. Eu tenho um arquivo, que é um arquivo de nótulas, como se fosse de pensatas. E geralmente eu trago para os calepinos nótulas relacionadas ao tema que está sendo estudado. Eu trouxe aqui 2 grupos de mais 5, e aí eu vou ler para vocês. Isso aqui é de autoria mesmo, por isso que não tem referência, muito embora vocês vão ver que é muita coisa da própria conscienciologia. Né? Então eu vou ler aqui. Reurbex. A verdadeira reorganização extrafísica se inicia na pensenidade da consciência.
Uma frase curtinha, mas é isso aí. Às vezes a gente acha que a Helvex é você pegar um ambiente extrafísico, e limpar tudo. Mas não, na verdade, para o ser ele não conseguir aquilo lá, ele teve que trabalhar com ele. Ele teve que mexer na autopensenidade dele para atingir esse nível. Então, a verdadeira reorganização extrafísica, ela se inicia dentro da autopensenidade. Vamos lá. Cataclismo. O ambiente negativo observado em toda a região que se inicia no deserto de Mojave e adjacências, incluindo Las Vegas, e até mesmo o Parque Yosemite e São Francisco, permitem a qualquer pesquisador parapsíquico um pouco mais atento e sensível prever, com relativa tranquilidade e certeza, a ocorrência inevitável de algum cataclismo, a fim de promover, em parte, a tão necessária reorganização extrafísica Helvex do local, em um futuro próximo, dentro da aplicação da lei da economia de Magas. Gente, eu falo para vocês, uma das piores regiões que eu visitei aqui na face da Terra, eu já viajei em dezenas de países, é essa região lá, o deserto de Mojave. É interessante que, assim, o professor Waldo já falava que lá tem uma Comunex baratrosférica barra pesada, que foi montada a partir das consciências extrafísicas egressas da Europa, que vieram com os primeiros imigrantes, e se fixaram lá nessa região. E vocês veem que depois que o deserto foi montado, é que foi montado, por exemplo, Las Vegas, que na verdade é um cassinão e prostituição e droga no meio do deserto. Vocês veem como o ambiente extrafísico, a gente acha que aqui é uma... lá é uma réplica daqui, mas na verdade é o oposto. Lá é a sede, lá é a matriz, quer dizer, né? Aqui é a filial. Então as coisas são montadas aqui a partir de lá. E eu falo para vocês, para mim, eu sei que está sendo previsto há muito tempo um terremoto lá, eu sei que de vez em quando tem incêndio, tem um monte de eventos. Falha de San Andrés. Falha de San Andrés, mas assim, para mim é muito evidente. Para limpar essa barra pesada aqui está lá. Vocês sabem que esse Parque Yosemite são milhares de acidentes, né? Que acontecem lá. Naquelas escaladas de pedra, né? Muita gente dessomou lá. E o que é que eu observei que tem lá? Tem consciência energívora, que fica promovendo dessoma para poder chupar a energia do povo desavisado. É impressionante isso aqui, gente, é perigoso. Abre o olho, tá, gente? Isso aqui é muito sério. Quem trabalha com escalada é riscomania. Tem que abrir muito o olho com isso aí. Você teve agora pouco tempo na Flórida. Sim. Qual que é essa comparação que você faz Floripa, Flórida e Ibiza? Ibiza eu nunca tive, então não posso falar muito. Agora, a Flórida, eu posso falar algumas coisas, né? Quando eu fui agora para os Estados Unidos, na verdade, eu fui um pouco para sentir a energia dos Estados Unidos, porque eu pensava em ter um plano B, de moradia, de repente morar lá, pensar em alguma coisa desse nível, abrir alguma coisa lá. Mas o que eu vejo? Respeito muito quem está lá, tem alguns voluntários lá, estão ralando muito, e é muito difícil, não há dúvida, porque o povo não está lá para isso, o povo está lá para ganhar dinheiro, é uma outra cultura, uma outra realidade. E é muito difícil você falar de consciencialidade num ambiente desse. Agora, a sensação que eu tenho é o seguinte, tem um lado bom, que tem muita energia imanente, né? Agora, o Holopensene americano não é fácil, não. Eu acompanhei Dá um pouco de pena e piedade. Se você assistiu o Calepino, não sei se você assistiu, eu falei bastante coisa lá, né? Então eu sugiro a quem quiser conhecer mais. Agora sim, é uma região turística, né? Acho que vale a pena quem não conhece lá conhecer. Você tem a parte lúdica, né, da Disney, da Universal, de não sei o quê, mas para morar eu não me adapto não rola. Posso avançar aqui, gente? Odiernidade. Os tempos modernos são muito loucos. Não fala apenas da ressoma das consréus e suas loucuras promovidas com intensidade a partir do movimento das enubexes, mas também pelo aceleramento, que mais parece aceleramento. Eu acho que está dentro da linha que você estava falando, Gustavo. As pessoas hoje, com o advento das novas tecnologias, buscam cada vez mais tudo para ontem. São tão afadigadas na busca do que muitas vezes nem é o essencial, que esquecem de desfrutar a vivência do mais importante, o momento presente.
Nesse contexto, a pessoa é obrigada a desenvolver ferramentas de como sobreviver e manter seu equilíbrio ante a enxurrada das informações e demandas, e essa realidade tenderá a se agravar doravante cada vez mais. Para mim, isso aqui tem relação direta com as conjunções. Né? A gente, mais do que nunca hoje, a gente é uma geração de transição. Se vocês pegarem aí as gerações, tem a X, Y e Z, né? E aí já se falam tantas outras depois dessa. Antes se achava que era a cada 10 anos, hoje já se fala que a cada 4, 5 anos é uma geração nova. E eu vejo que as pessoas são muito aceleradas nos dias atuais. Você pega uma pessoa jovem, por exemplo, para cuidar de um idoso, ela não consegue cuidar. Ela não tem nem sinapse. E é tudo uma cultura superficial, é tudo rápido, tudo... Então essa é a realidade que a ortocognitivo vai lidar, doravante. Se ela não fizer uma cognópolis focada para isso, ela não consegue fixar. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Qual é a sua percepção quanto ao público-alvo assistencial da Rehobex dessa região? Uhum. Imagino que não seja só isso, mas eu acho que um ponto importante é esse trabalho com a superficialidade. Uhum. Aqui, pelo que eu pude perceber pouco, mas você conhece muito mais da história, não sei se isso de fato é assim, da história da conscienciologia aqui. Eu percebo que os cursos que envolvem fenômenos parapsíquicos, eles têm um sucesso maior do que cursos de aprofundamento mental somático. Então, não sei se isso é uma realidade e eu não sei se há uma dificuldade nesse aprofundamento mental somático em privilégio da parte mais sensitiva dos fenômenos, de perceber as realidades, do que propriamente aprofundar nas reflexões. Assim, eu acho que você está fazendo uma pergunta bem ampla, né? Sim. Se eu fosse dizer em termos de público-alvo, eu acho que o público-alvo são as novas gerações. O intermissivista que está ressomando. Tem muito intermissivista ressomando aqui, e esse público é o público-alvo central a ser acessado. Você vai acessar esse público através de atividade em universidade. Essa é a chave. Se eu pudesse dar uma sugestão para os cognitivos, procure fazer eventos em universidades. Aqui tem várias universidades. O que você puder fazer, faça nesse sentido. Agora, essa é uma faceta, né? Uma faceta. Mas eu acho que é central. Não sei se você quer perguntar ou conversar ou trazer outra coisa. Fazer o acesso. Nós vamos ter uma atividade da Simvex aqui. Isso é muito importante. A partir de fevereiro. A ideia é que eles nos ajudem nessa assistência, né? Com a expertise que eles têm. E se, como a gente imagina que vai ser um sucesso, que eles continuem vindo e fazendo atividades. O Greenvex aqui já foi muito forte. Né? Agora, uma coisa muito séria que você pode também trabalhar, o Jorge, eu acho que o grupo aqui pode trabalhar é o que botar, né, nessa cognópolis para chamar a gente, que seja de fato atrativo. A geração nova ela não é burra, não. Ela sente quando tem conteúdo. Quando você fala, por exemplo, da questão fenomenológica, é claro que isso chama muita atenção. Trabalho de campo, energias, e é uma maneira bacana da pessoa trazer, mas o que sustenta é o mental soma, na minha opinião. Então, eu acho que assim, a cognópolis ela tem que ser eclética, ela tem que abranger vários públicos e várias portas de entrada, mas ela não pode se acomodar, né, de ficar na superficialidade. Ela tem que avançar e tem que ter conteúdo mental somático, tem que ter produção científica. Então aqui vocês devem caminhar para as pessoas escreverem artigos, vocês devem ter uma revista científica, devem trabalhar nessa linha. Eu fiz uma tertúlia matinal lá em Foz, há umas 2 semanas atrás, foi domingo retrasado, sobre proporções da conscienciologia. Eu vi a dificuldade do povo de acompanhar o raciocínio. E gente antiga da conscienciologia. O pessoal teve muita dificuldade. Porque mexe com muitos conceitos, entendeu? Proporções da conscienciologia, gente, é um livro que está pronto, um dos 9 livros que estão prontos, além do Calepino. Que basicamente é o seguinte, toda ciência, ela tem grandezas que ela estuda, ok? E isso não é diferente dentro das especialidades da conscienciologia.
Qualquer especialidade que você pegar, por exemplo, proexologia, vai estudar a grandeza, que é a programação existencial, que é a proexis, ok? Existe um verbete da enciclopédia chamado omniproporcionalidade, que é essa questão de você trabalhar com as grandezas do cosmos. Quando você começa a estabelecer inter-relações entre essas grandezas, você começa a estabelecer proporções, ok? Então, você tem proporções simples de serem entendidas, como, por exemplo, de que quanto maior a holomaturidade da consciência, mais evoluída ela é. Né? É uma relação direta, holomaturologia e evoluciologia. Uma relação simples de ser entendida. Mas você tem relações mais complexas. Por exemplo, se eu falasse que quanto maior o domínio do parapsiquismo, maior a necessidade do uso do dicionário, vocês acham que tem lógica isso? Quanto maior o domínio do parapsiquismo, maior a necessidade do uso do dicionário. É a tradução da intelecção da Você vai ter que estudar mais para entender o que está acontecendo com você e as informações que estão chegando para você. Então isso já é uma relação mais complexa, que é uma relação, por exemplo, entre a parapercepciologia ou a parapsiquismologia e a lexicologia. Até porque poucos entram no estudo da lexicologia, porque na nossa dimensão tudo é linguística e dá nome às coisas. Isso, né? exatamente. A forma de você comunicar é dando nome, não tem outra forma. Tem, claro, mímica, mas tem formas rudimentares, né? Mas a forma mais avançada que a gente tem antes da transmissão mental, né? Agora, Tem que nominar. o que acontece? Um raciocínio desse, para você conectar a parapercepciologia com a lexicologia, eu dei o nome de ponte cognitiva. Na verdade, não mais é do que uma ponte de cognição, para você fazer a relação entre uma especialidade e outra, entre uma grandeza e outra. O que é muito sério, que é a frase enfática que está nesse verbete do professor Oswaldo, é que com o estudo da omniproporcionalidade, você aumenta a sua cosmovisão. Porque você começa a entender que tudo se relaciona com tudo. Entendeu? Só que isso faz te ampliar muitos conceitos da conscienciologia. Nesse livro, a gente coletou milhares de proporções da conscienciologia. Então isso vai ampliando, vai mexendo, e aí a gente vê que as pessoas têm dificuldade, né? Então tem muita gente que está na conscienciologia há muito tempo e acha que conhece porque fez um ou outro curso, mas na verdade a pessoa não botou a bunda na cadeira para estudar ou para dissecar de fato os tratados, né? As obras mais densas, né? Uma enciclopédia da conscienciologia. A gente comprou agora, não sei se a Autocognitiva vai comprar a enciclopédia agora, a nona edição impressa. São 27 volumes, de 800 páginas, R$5.000. Não sei se vocês têm caixa para isso, mas assim, são 27 volumes. Nós estamos falando de quase 20.000 páginas já, né? Mais de 20.000 páginas escritas. Eu li a oitava edição completa. Eram 11 volumes, agora está com 27, né? A nona. Já deu uma outra ampliada, né? Mas isso, eu acho que isso é muito sério. Eu sempre falo no Calepino, gente, eu já falei da outra vez aqui também, da tarefa mental somática pessoal. Na minha opinião, da mesma maneira que você tem lá a sua TENEPS, tarefa energética pessoal, você deveria ter um horário para trabalhar com o seu mental soma. Tarefa mental somática pessoal. Começa ali com uma meia hora todo dia, você vai ver que daqui a pouco aquela meia hora você vai começar a gerar anticorpos, daquele ficar uma hora, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco você começa a fazer turno intelectual, 6, 7 horas todos os dias, e aí você vai melhorando, entendeu? Isso é muito sério. Toda pessoa que começa a investir no mental soma para valer, começa a botar informação de qualidade para dentro, alguma coisa acontece na vida dela de maneira positiva. Alguma teratologia positiva, entendeu? Alguma coisa vai acontecer. Porque não tem como. Ela vai botando tanta informação, tanto input, tanta coisa para dentro, que quando ela vê, ela mudou de patamar evolutivo, ela nem notou onde que ela já está. Entendeu? Gente, essa daqui é aquela história que eu falei para vocês do incógnito. Eu vou ler que eu acho que é bonitinho aqui, é interessante. Que eu acho que é válido para Cognópolis. Com os réus.
poucos meses antes de dessomar, o professor Valdo Vieira deu-me o núcleo da ideia central repassada a ele em mensagem da consciência do incógnito, em que deveria ser repassada. O cerne era: a Cognópolis será invadida pelas consciências. Perguntei a ele se era para serem tomadas medidas práticas em relação à segurança. Me informou que não, pois na verdade era a determinação do máximo mecanismo evolutivo e, de acordo com ele, inevitável. Perguntei o porquê daquela informação, né? E foi dito que era porque seria o mais incomodado com essa realidade. Aí eu retruquei dizendo que não seria apenas eu, que ele também seria, pois estava morando lá na Cognópolis. E aí ele me disse: quando isso começar a ocorrer para valer, não estarei mais nessa dimensão. Aí eu fecho o raciocínio escrevendo o seguinte: o que não tinha claro à época é que a Cognópolis já estava sendo invadida pelas consciências, às vezes insuspeitadas, e até integrantes do corpo de voluntários da CCCI. Síndrome da abstinência da baratosfera, isso aqui é importante, sabe? Eu não sei se vocês já leram isso. Síndrome da abstinência da baratosfera. Isso aí, na verdade, está no Homo sapiens urbanizados. Da mesma forma que você tem a síndrome da ectopia afetiva, que é deslocar o seu amor errado, você tem a pessoa que é consréu, que ela sente a abstinência daquelas emoções da baratosfera onde ela está. Há quem procure filmes de terror para se autoassediar. Além da ausência de discernimento, em geral, nada mais que uma variante da síndrome da abstinência da baratosfera, onde a consciência sente a falta das emoções paroxísticas e das energias entrópicas que acompanharam, às vezes durante séculos, quando ainda era conscientes. Não sei se vocês acharam chato, mas eu vou dizer para vocês. É isso aqui que eu faço muito hoje. Esse livro aqui já está com umas 500 páginas. Daqui a pouco vai estar pronto. Ficou com uma dúvida até aqui, gente? O que mais que vocês têm aí de ideias para a gente debater e conversar? Questões assim não tão... não sei se é tão grave ou não. Mas, por exemplo, pessoas supermãe, ou uma pessoa que trabalha demais. Essas pessoas, existem comunidades na baratosfera dessas pessoas? É na baratosfera também? Eu acho que tudo que tem aqui nessa dimensão tem na dimensão extrafísica. Essa é a regra básica. Você trouxe duas situações aí. A primeira delas em relação à mãe superprotetora. Isso, no início da vida, não há dúvida que tem a sua validade. Mas quando a pessoa já começa a ter a sua estrutura de personalidade formada, isso é um problema. Porque a mãe, ela não cria o filho para ela cria o filho para a vida. E quando ela pega e começa a proteger demais, ela começa a castrar o filho ou a filha de se desenvolver. A gente deu um calepino antes de sair lá de Foz, na semana retrasada, que foi acanhamento. Uma das razões centrais do acanhamento das pessoas, da timidez patológica, às vezes é uma educação repressora, entendeu? Que castrou o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem, né? Isso tem muito a ver também, não só com a superproteção, mas com o pai ou a mãe Cérbero. Cérbero é aquele cachorro da mitologia com 3 cabeças, que é aquele pai ou mãe super exigente demais da conta, onde nada é suficiente. Se você também exagera na dose, é o oposto, né? É outro extremo. Você também pode prejudicar. Agora, isso existe extrafisicamente? Existe muito. Agora, o que é interessante da baratosfera? Eu já tive algumas projeções lúcidas, né? E eu falo para vocês, os ambientes extrafísicos que eu já tive baratosféricos, para mim, o sentimento predominante lá é o medo. E o medo, ele é muito a partir do processo do cérebro, do mega-acelerador que domina a baratosfera, domina aquele feudo, aquele ambiente, aquela situação. Agora, o que é o paradoxo? Para mim, o que é o paradoxo, sabe, Gustavo? O pessoal que está em casa também. É que, às vezes, as pessoas que estão lá, elas gostam daquele tipo de emoção. Elas querem aquele tipo de emoção. Então, você, às vezes, chega na dimensão extrafísica, você acha que você é tenepsista, está mais lúcido, e você quer trabalhar com energia, mas às vezes as consciências que estão lá, elas não querem a sua assistência, elas não querem mudar.
Entendeu? Então elas estão lá sendo abusadas e elas gostam daquele tipo de emoção. Tem muito também no ultrafísico, a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Mas esse gostar é consciente? Seria? Acho que a pessoa se acomoda, ela acaba. É um processo tipo um vício, né? Tipo um vício. É isso aí. Tudo é isso. Agora eu vou dizer para vocês, eu já tive algumas experiências bem interessantes. Tem uma dependência emocional que traz algum ganho secundário, né? É isso aí. Um ganho secundário de não fazer um enfrentamento, ganho secundário de uma vitimização, mas aí aquela dependência com esse ganho secundário começa a trazer algum... A pessoa acostuma e daqui a pouco é mais confortável estar nessa situação do que fazer um movimento do enfrentamento e de saída, né? Por isso que eu comentei, a questão aqui é desconfia da sua cosmética. Quando você se sente injustiçado. Porque para mim essa é uma das raízes da baratosfera. Da manutenção. Da dimensão extrafísica perturbada. Agora eu vou dizer, eu acho bacana conseguir falar desses assuntos. A gente não está evocando. Não. Tudo bem, estamos avançando. Os operadores estão ali. É um tema que você trouxe dessa... fez pensar numa figura que vai se tornar comum pelo que... Se o professor Valdo for uma pessoa que for boa de pré-cognição, mas né? Já muitas vidas parece ser, então a gente vai ter uma figura que é a congel voluntário da conscienciologia. Já existe, é isso que eu estou falando. Ela vai se tornar cada vez mais comum, a congel voluntário da conscienciologia. Que ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque essa consciência está atraída pelos temas, está atraída pelas energias, está querendo mudar, está querendo avançar, se reciclar, e é uma oportunidade para todos, né, estarem envolvidos nisso, mas traz consigo, obviamente, o que tem de patologia e parapatologia que fez com que ela ficasse tanto tempo sem ressonar. E para mim, uma dica muito séria, é o primeiro item que a gente botou na página 1, que é o acolhimento. Isso aqui são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Mega Fenomenologia na Dispersidade, especialidade de Despertologia, dia 28 de março de 2010. Nosso trabalho sempre vai levantar a poeira em muitos lugares, mas devemos ser os mais tranquilos possível. Não entrar em querela, discussão muito séria sem necessidade. Fazer tudo de modo equilibrado, com calma, sem excesso. Não permanecer preocupado excessivamente com os processos. Deixar as coisas acontecerem mais, participar do que achar correto. Como lidamos com gente demais, a tendência é das congéis aumentarem. Temos de melhorar a nossa infraestrutura de recepção, de acolhimento. Então, Jorge, para mim, a chave é essa daqui. Você não pode ficar se estressando muito à toa, entendeu? Tem que ter mais intercompreensão. É aquilo que eu falei, a caravana passa e os cães ficam ladrando. E você vai fazendo aquilo que você acha que tem que ser feito, que é o correto. E aí vamos indo, devagarzinho, um passo de cada vez. Se você estiver certo, se a cosmética estiver do seu lado, os frutos aparecem inevitável. Os amparadores vêm, as coisas se encaminham. A gente tem às vezes a tendência de aumentar muito, né, o problema. Isso é um problema nosso, não é natureza humana. É um caminho para o assédio. Sim, é o autoassédio que dá base onde que fica tudo para o heterassédio, explorar as fissuras de personalidade, autoestima e aumentar o negócio. Essa frase aqui, não permanecer preocupado excessivamente com os processos. Que tipo de processo, assim? Tem algo específico? O que eu entendo disso aqui é você ficar na base da forma e não trabalhar com conteúdo. A gente perde muito tempo com a filolice, que não deixa de ser o capricho que a gente estava falando antes, entendeu? Então você é capaz de chegar e montar lá no seu verponário, que é o local onde você vai escrever seu livro, e ter tudo arrumadinho, organizadinho, bonitinho, certinho. E se uma folhinha está fora, você fica lá, vamos ajeitar essa folhinha aqui, vamos ajeitar essa aqui assim, mas você não para ler, para estudar, entendeu? Isso é que é o... Você tem um computador de último tipo, de último modelo, mas você não raciocina, não para pensar. Eu acho que é isso aí, a gente fica... Dentro da conscienciologia, hoje, nós temos, eu acho, um grande desafio, que é o seguinte. O professor Valdo não está mais nessa dimensão. E ele dava muita força
para os projetos novos que são necessários para a expansão da Conscienciologia. E isso eu posso falar de cadeira, porque eu sou presidente de uma associação internacional para a expansão da Conscienciologia. Então, o que acontece? É natural, ele faltando nessa dimensão, que algumas pessoas fiquem com receio, vamos chamar assim, né? E acho que assim, é válido esse receio às vezes. Receio, por exemplo, de as ideias principais da Conscienciologia serem desvirtuadas, por exemplo. Acho que é natural, né? De você daqui a pouco ter os princípios tudo sendo mudado, mexido. Só que o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o receio de algo acontecer, ele não pode ser motivo para você ficar podando tudo quanto é tipo de iniciativa. Senão a gente engessa. E isso é a característica de um dogmatismo, ou da religião, ou de algo que não é ciência. A ciência, ela exige renovação. Então a gente tem que ter muito peito aberto para receber, não ter neofobia. A gente tem que ter neofilia. A gente tem que ter peito aberto para receber o novo. E saber que a gente vai quebrar a cara. E se quebrar a cara, beleza. Damos um passinho atrás e recomeçando. Claro que se tiver algo muito sério, que você achar que está tendo algum policiamento anticosmético, aí ok, você vai fazer uma intervenção. Mas fora isso, laissez-faire, deixar acontecer mais. Né? Isso me lembra uma história que a professora Mauro conta, que é tipo uma meia brincadeira, uma história, mas é divertidinho, que é o seguinte. O professor Waldo funcionava mais ou menos o seguinte: se alguém chegasse para ele e falasse o seguinte: professor Waldo, imagina uma pessoa que não tem uma dupla evolutiva há muito tempo, tá? E chegasse para ele e falasse o seguinte: professor Waldo, estou pensando em montar uma dupla evolutiva com um coqueiro. Era capaz de ele chegar e dizer: nossa, que ideia boa, um coqueiro. Ó, o coqueiro tem energia imanente, tem água de coco que vai te hidratar, né? Vai ser muito bom para você, você vai poder trocar energia com coqueiros, vai ter sombra no dia de calor, entendeu? Aí era capaz da pessoa ir lá e montar uma dupla evolutiva com um coqueiro. Até o dia que caísse um coco na cabeça da pessoa e quase rachasse a cabeça dela. Aí era capaz dela chegar para o professor Waldo e falar: professor Waldo, o senhor não vai acreditar que aconteceu hoje. Um coco caiu na minha cabeça. Tipo assim, fui atacado. E era bem capaz que ele respondesse: o que você esperava do coqueiro? Né? Então, assim, claro que é uma brincadeira, uma anedota, mas é assim, ó. Se alguém chegasse dizendo que queria construir talvez sei lá, uma espaçonave, um foguete espacial, era capaz de chegar e dizer: olha, muito bom, astronáutica é muito bom, porque amplia a cosmovisão, o discernimento, temos que estudar mais as estrelas. E ele já sabia de antemão que, assim, provavelmente aquela pessoa não ia ter energia para fazer aquilo, entendeu? E a pessoa ficava às vezes animada, e aquilo ali mantinha ela um vínculo, daqui a pouco ela ampliava, entendia melhor, mudava o interesse, mas permanecia dentro da ideia, e aí ia se adequando e se ajustando. Então eu quero chamar a atenção, porque assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, de não ter um controle excessivo e com isso podar as iniciativas. O que querendo ou não querendo, gente? Essa família que a gente está hoje aqui, que nós somos uma família consciencial, todo mundo que está aqui, mesmo que eu não conheça muito aqui, eu conheço mais algumas pessoas, outras menos, nós somos uma grande família. Né? Então eu acho que assim, não é à toa que a gente está aqui junto, e eu acho que esse é o grande sentido da evolução nossa. Né? E a gente tem que estar então lá de peito aberto, para interagir, para acolher todo mundo e se acolher mutuamente e trabalhar com isso. Eu tenho uma pergunta para fazer, Gustavo. Como é que está a dúvida? Pergunta? Não tem nada? É só bom dia, boa noite? Não, temos algumas perguntas. Então vai, porque senão acumula. Willy pergunta. Willy, como é que você está? Tudo bem? Pergunta como podemos facilitar as relações humanas e como aplicar a paradiplomacia no dia a dia. Isso lá no começo, né? Estava se falando sobre... E aí, você quer responder essa? Bom, eu posso, acho que naquele momento a gente estava citando algumas falas do Waldo, né? Como é que se lida com isso. E eu tenho dentro do léxico de Ortopensatas, a
parte da sobre para a diplomacia, ele fala o seguinte: para a diplomacia, em casa de enforcado não se fala em corda. É uma boa. No sentido que a gente respeita o limite da pessoa, né? Para não piorar a situação, porque a paradiplomacia ela tem que ser para melhorar. Se for para piorar, é melhor ficar quieto. Tem relação àquele ponto da Unistuper, né? Da gente falar quando a pessoa dá abertura. E aí entra, eu lembro ainda naquele momento que o César comentou do parapsiquismo, a importância do parapsiquismo nisso, né? Esse o que falar, o como falar. Se for ver a definição da paradiplomacia no dicionário de argumentos, o professor Valdo coloca isso, né? Paradiplomacia é a gente escolher melhor a forma de falar, de se colocar, de modo a ter um resultado positivo. E aí, nesse processo, é o uso do parapsiquismo, né? Para a gente conseguir entender as peças que estão se encaixando, assim. Eu acho que assim, para a diplomacia, Will, se a gente pode contribuir, eu acho que tem algumas coisas básicas. Primeiro, educação. A pessoa tem que desenvolver muito a educação, o tato. Segundo, se colocar no lugar do outro, sempre. Você tem que procurar enxergar com os olhos dos outros, da outra pessoa, entendeu? E não vir com a verdade pronta, porque às vezes a gente acha que a gente tem a razão e a gente não tem tanta razão assim. A gente está baseado em uma visão que é a nossa visão e que não é uma visão completa. Agora, tem outra coisa que é muito séria dentro da diplomacia, que é a questão do ambiente, da hora e das companhias. Sempre quando você vai fazer uma abordagem, você tem que observar se o ambiente é adequado, se a hora é adequada e se as companhias que estão ali naquele momento são adequadas. Às vezes as pessoas esquecem isso e isso dá muito problema. Então, às vezes, o ambiente é um ambiente super assediado e você vai puxar um assunto já difícil no ambiente assediado, vai dar com os burros na água. Às vezes, a hora não é adequada, a pessoa está com a cabeça em outro lugar, ela está com um monte de problema na cabeça dela, ela não está aberta, sei lá. Outra coisa, você não vai ficar puxando a orelha da outra pessoa ou abrindo demais o jogo, de um monte de coisa que tem que ser mudada, na presença de um monte de gente. Você tem que ter um pouco de respeito interconsciencial. Você tem que ter discrição. Esse é uma das coisas, para mim, um dos mega trafores dos amparadores, é uma das coisas mais difíceis de serem alcançadas. Porque as pessoas, elas têm muito pouco baixa discrição. Todo mundo gosta de uma fofoca. As pessoas descobrem algo da realidade do outro e ao invés de elas focarem nelas, elas ficam falando do outro, que é uma maneira de você fugir um pouco do seu subnível, né? De você se sentir melhor consigo mesmo. Então isso é bem complexo também. Mas eu acho que é isso aí. Vamos para a próxima pergunta. O Adelino Denk. O Adelino é secretário aqui de São Bento, acho que é. São Bento do Sul. São Bento do Sul. Ele pergunta, considerando a complexidade da relação ser humano versus inovações, comente sobre o empreendedorismo reurbanizador na gestão da Cognópolis. Adelino, eu acho que todo processo de empreendedorismo dentro de uma Cognópolis tem o ônus e tem o bônus. O ônus central é o rompimento do breakthrough, como se fala, o rompimento da barreira teórica. Você tem que furar o bloqueio de um status quo que está estabelecido. Às vezes por parte de um grupo, às vezes por parte do Holopensene. Então eu acho que esse é o grande ônus. Toda pessoa, para ser empreendedora, ela tem que ser meio que como uma consim trator. Se você for olhar, a maioria dos verbetes, ao menos escritos pelo professor Valdo, quando você vai ver lá a masculinologia ou a feminologia, que são as consins-chave daquela situação, você vê que ele sempre fecha com um consim trator. Em quase todos os verbetes. De cada, 50 verbetes, 49 fecha com isso. Por quê? Porque são essas consciências que conseguem implementar aqui nessa dimensão os projetos. Isso é extremamente vital dentro de uma Cognópolis. Você não consegue montar uma Cognópolis se você não tiver consciência trator. Quando os consciências tratores aparecerem, que podem já estar aqui no meio de vocês, tratem com muito carinho.
respeitem muito, porque assim, às vezes elas não são compreendidas. E são elas que fazem, que movimentam a máquina, para vir o outro pessoal por trás, dando suporte à estrutura. Esse é o ônus. Qual é o bônus? O bônus é a conquista do amparo extrafísico. Existe uma coisa que o professor Valdo falou para mim que é muito sério, que é o seguinte: quando você começa a ter um certo empreendedorismo aqui, você começa a chamar a atenção dos amparadores. E isso começa a ter uma repercussão extrafísica. Uma pessoa que começa a montar, por exemplo, loteamentos, bairros aqui, que foi o caso dele, ou construir cidades, que foi o meu caso da minha vida passada, inevitavelmente você começa a mexer com mais gente. E isso começa a ter uma repercussão direta nas dimensões extrafísicas. Você vai mexer com muito mais consciência. Eu acho que a pessoa que for empreendedora, ela tem que estar muito atenta a isso. Ela começa a atrair mais gente, ela começa a lidar com mais gente. Chefe, isso aí é tema de um calepino inteiro, empreendedorismo. Isso aí dá para conversar muito, mas eu acho que uma palhinha mais ou menos por aí. E, gente, ó, se quiserem, quando a pessoa faz a pergunta, nós estamos debatendo, tá? Eu falo mais porque eu estou aqui conduzindo o debate, mas vocês entrem, falem, contribuam, perguntam. Tem muita gente boa aqui que está quietinha. Eu peço para todo mundo falar aí bastante, que a turma aí tem 30 e poucas, né? Eu queria saber um pouquinho mais desse perfil dessa consignadora. Consim-trator? Não, o consim-trator é a consim, é tipo o trator esteira, entendeu? Ela vai pegando os projetos e vai levando de jeito. E ela consegue, de certa forma, contornar os obstáculos. Então ela coloca a meta lá na frente e ela vai conduzindo e vai conseguindo furar o bloqueio para chegar lá. Então, por exemplo, você tem que construir um tertuliário lá em Foz. Hoje as pessoas veem um tertuliário construído e acham bacana, e é muito bacana mesmo, um ambiente de debate mental somático, está lá funcionando uma década, show de bola. Diariamente, mas se você for pensar na época da construção, tinha muito assédio interno, tinha muito fogo amigo. Tinha gente da nossa comunidade que não queria que saísse aquilo lá. Porque tinha N receios, porque caímos naquele assunto que a gente estava falando antes. Receio de que fosse um elefante branco, receio de que pudesse comprometer as finanças da CCCI, receio disso, receio daquilo, e não conseguia enxergar que aquilo ali ia ser o grande ponto de polarização que ia expandir tudo. Porque, claro, imagina, o professor Valdo dava tertúlia dentro de um salãozinho parecido com esse daqui, que apinhava de gente, saindo gente pelo ladrão. Tu tinha que chegar às 11h30 da manhã para a aula começar a 12h30. Então, assim, na hora que você abre, as pessoas podem pensar de maneira mais ampla, pode chegar assistindo a aula, tudo vai ampliar. Né? Mas então o que acontece? Se você fica preso às dificuldades no meio do caminho, você não consegue executar. Então você tem que ver o objetivo lá na frente, acoplar com os amparadores e ir conduzindo tudo direito, sem descalçar. Agora, o que é o mais sério da concentrator? Quanto mais nobre o objetivo, mais você vai ter que lidar com o desassédio extrafísico. É meio óbvio isso, né? Mas é assim, eu falo para vocês, para mim hoje é a realidade que eu vivo, tá? Quanto maior o projeto, maior o desassédio e também maior o amparo, mas o fato é que você tem muito mais intercorrências, né? Muito mais fogo amigo, por exemplo. Você sabe que tem uma coisa que o professor Valdo falou, para mim, em 1991, foi um dos maiores aprendizados que eu tive em termos de assédio e conscienciologia. Ele falou o seguinte: César, esteja sempre preparado em relação ao assédio interconsciencial. Não raro, o assédio interconsciencial vem nas horas mais impróprias, nos momentos piores, das pessoas mais insuspeitas, nos ambientes mais... Você nunca pode baixar a guarda. Hoje, eu falo para você, eu prefiro um projeto que tem muito assédio, porque eu sei que eu estou no caminho certo,
do que às vezes aquele projeto que você sente o cheiro do assédio, mas ele não se manifesta. É louco isso. Mas para mim, a minha realidade hoje é essa. Eu prefiro 1000 vezes ter um debate franco e aberto, que eu sei com quem que eu estou lidando, do que aquela coisa que é subreptícia. Que ninguém mostra as caras, que você sente que tem uma coisa errada, você não consegue localizar. Quando você sabe onde é que fica muito mais fácil. Você vai lá na tua, desassedia. Agora, sobre o conselho trator, é outro tema de Calepino, dá para falar bastante. Né? Mas eu acho que isso aí é um bom início. Né? É inevitável a consciência, quanto mais ela vai ascendendo na escala evolutiva, mais ela vai se tornando conselho trator. Por isso que o professor Valdo fecha todo o verbete para conselho trator. Né? Todo mundo que está aqui, sem exceção, é líder. Concordam com isso? Você vai ser líder, não tem como. Na sua família, no seu ambiente de trabalho, você vai começar a polarizar. As pessoas vão ver que você tem mais maturidade, as pessoas vão recorrer mais a você, vão querer mais a sua opinião. E quando você vai se acendendo na escala evolutiva, mais responsabilidade você vai pegando. Mais projeto vai vir para você, mais desacertos você vai ter que fazer, mais concentrador você vai acabar ficando. Não tem como. Você pega um serenão. O que é um serenão quando vai fazer uma reurbanização extrafísica numa dimensão atrapalhada lá? Ele é uma grande concentrador. A diferença é que a partir dele, só a presença dele já vai espantando tudo, já vai desassediando tudo, limpando tudo. E não é fácil, né? Não é fácil. Porque a gente que vai na Doradosfera, você fica lá poucos minutos, é aquele filme lá, Além da Vida, com aquele do Robin Williams, né? Você fica lá um pouquinho, daqui a pouco você está pirado. Você começa a achar que aquela é a sua realidade. Eu percebi isso lá com as eleições, como eu trabalho com o TENEPS. Sim. Então foi bem complicado. Eu passei 60 dias doente, não dormia à noite, ou quando dormia 5 horas direto, certinho, acordava na hora da TENEPS. E o tumulto era tão grande, intra e extrafísico, que às vezes eu saía perturbada do negócio. Então foi bem complicado. Acabou as eleições, deu uma calmaria, assim, foi bem... Sempre que você tem polarização, não é o adequado. Porque se você vai analisar friamente, todos os lados, tem os prós e tem os contras. Por isso que eu falei aquele item, desconfie da sua cosmoética quando você se acha muito injustiçado, abre o olho em relação a isso. Nunca ninguém é 100% certo ou 100% errado. Tudo tem gradação. Essa é a chave da evolução. Como é que você consegue fazer o maior rapport com o assistido? É exatamente entendendo essa questão dos percentuais. Se você... existe um mecanismo, isso é estudado na psicologia tradicional, isso não é conscienciologia, mas é bem interessante que é o seguinte, sempre que você tem, por exemplo, uma vítima, a tendência é aquela vítima enquadrar alguém no papel de algoz. Muito cuidado, para você daqui a pouco no seu algoz assumir o papel de algoz e esse papel não ser seu. Você entra de gaiato, entendeu? Como é muito comum você ter outro papel que é de salvador da pátria. Aquilo não tem relação com você. Aí você diz, não, mas eu vou assistir o Cosmos. E você vai lá e entra num rabo de foguete que te desvia totalmente do foco. E no final você tenta ainda se convencer, se consolar, dizer, não, mas eu estou fazendo assistência. Mas na verdade aquilo não era prioridade para você. Aquilo era um capricho igual que você queria fazer aquilo ali, no fundo, para aparecer. César, mais um adendo ali na questão do fogo amigo. Então já evoluímos da psicoforma, que vai ter o fogo amigo por trás. Como identificar esse fogo amigo? Como trabalhar essa questão do fogo amigo? Ou, tipo, não se defender não dá, né? Olha, eu acho que o fogo amigo, o principal, o ideal é ter mais glasnost, é você abrir mais o jogo. É conversando que se entende. Não tem um ditado que é isso? Que é assim? Então, a sensação que eu tenho é o seguinte, muitos dos mal entendidos, eles acontecem porque você deduz a intencionalidade do outro. Se atribui ao outro uma maneira de pensar que às vezes a pessoa não está pensando daquela maneira. E o fato é que você precisa conversar francamente para a pessoa lhe entender e você entender a pessoa. E aquilo ali fortalecer uma amizade evolutiva maior.
os grandes amparadores seus, não raro, eles são os seus desafetos do passado. Deu para entender isso? Vocês acham que é lógico? Aqueles grandes inimigos seus, às vezes, que era gato e rato, ou às vezes ao longo de vidas, na verdade, esse processo de gato e rato foi te ensinando a ver os trafores da outra pessoa, foi fortalecendo as amizades, e hoje vocês trabalham na mesma equipe astrofísica, entendeu? Então, assim, esse é um ponto. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é que as pessoas não têm a vertigem para fazer isso. Porque tem que ter maturidade. Então, às vezes, você tem que comer um pirão quente pelas bordas. Como é que você vai fazer isso? Pega aqui no caso, por exemplo, de um IC. Você vai fazer uma pizzada, churrasco na casa de alguém. Você vai começar a promover encontros informais onde as pessoas possam se soltar mais. Porque o ambiente, o ambiente formal, ele prejudica um pouco você conhecer a realidade da outra pessoa. Eu pego um exemplo aqui. A Cognopes está há quanto tempo aqui, acordos cognitivos, tentando se estruturar? Antes de ser pré-IC. O movimento começou oficialmente há quanto tempo? 2015. 2015? 3 anos. Então eu faço uma pergunta. Não precisa responder, mas é o seguinte: você conhece de fato a realidade do seu colega de evolução aqui, do voluntário que está com você? Você já foi na casa da pessoa? Você conhece os talheres dela, o copo dela, o prato dela? É assim que começa a fortalecer a amizade. Eu acho que isso é muito sério. É por aí que você começa a furar esse bloqueio, entendeu? A região sul, ela tem essa característica. Ela é meio fechada, as pessoas são meio fechadas, elas têm mais dificuldade em relação. Entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Sugestões que eu posso dar da experiência prática, isso não. Eu sei que você tem experiência com isso, até porque eu acompanhei alguns desses empreendimentos quando eu estava lá em Foz. Um deles foi o tertuliário, né? Teve tertuliário. Discernimento. Teve discernimento. Teve os condomínios, que são por conta de vários terrenos. De 1.700.000 metros lá de terreno, só a Eco, ela ajudou a adquirir mais de 1 milhão de metros quadrados. Você tem a construção tertuliária, a construção da Alea dos Gênios da Humanidade, a construção do caminho da lógica. Cara, se eu ficar aqui, vai parecer meio cabotinho. Mas assim, a gente fez bastante coisa. É porque mais fala. Pela sua experiência, como é que você pode ajudar a dosar essa dinâmica? Porque tem horas que você tem que ser mais trator. E aí você tem que puxar mais. Isso. Independente, como você falou, a caravana está passando, e você tem que deixar um pouco rolar. E tem horas que você precisa ter mais o processo da paciência, do amadurecimento. E às vezes você não sabe dosar essa dinâmica, você erra na dose. Ou para um lado, de tentar ser muito trator, ou para o outro, de deixar muito a coisa rolar, ter um nível de permissividade muito grande e a coisa não anda. Então tem que ter uma dinâmica, alguma coisa que oriente essa dinâmica. Eu entendo o que você está perguntando e a resposta não é fácil. Porque eu acho que isso é o desafio de todas as ICs. Mas eu acho que tem uma ferramenta muito séria que ajuda muito nisso, João. É o planejamento estratégico da IC. Na IEC, desde a fundação dela, anualmente a gente faz uma reunião de planejamento estratégico. A gente costuma fazer em março essa reunião. Por quê? Porque em março já passou o carnaval. Se fala que o Brasil até o carnaval não anda. Então a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Em março a gente faz uma reunião com todo mundo, onde a gente faz um balanço, é o final de semana, tá? Vai todo mundo para um hotel, ou para um local, para um ambiente, né, que o ideal é que não seja a sala da IC, para esparecer e para conversar. Então você faz uma avaliação das conquistas do ano anterior. Isso é muito importante para fortalecer o senso de coletividade, o senso de pertencimento, para as pessoas saberem, puxa, estamos avançando nesses pontos. E aí você vai estabelecer quais são as metas a curto, médio e longo prazo, sabendo que as de curto são para aquele ano e que no ano seguinte você vai retomar e vai reavaliar. Pode parecer uma coisa bobinha isso que eu estou falando, mas eu vou te dizer, dá um senso de união que quando o grupo reconhece que, por exemplo, o foco é esse,
ou é aquele, as pessoas têm a oportunidade de falar, se ajuda a desassediar, se ajuda a equalizar a informação, e as pessoas estabelecerem um norte em comum. Elas vão saber, puxa, eu estou voluntariando na Hortos Cognitivos porque eu me identifico com esse projeto e a gente quer chegar lá, quer alcançar isso. Isso é extremamente importante para desassediar internamente os trabalhos. Seria como fazer, porque essa terminologia do planejamento estratégico ela é um guarda-chuva, né? Isso. É um grande guarda-chuva. Seria como você ter metas claras, compartilhadas com o grupo, consensadas e compartilhadas com o grupo, e anualmente fazer um balanço dessas metas. Numa síntese seria... Assim, ó, deixa eu explicar, isso é muito importante você falar. Eu sei que quando você fala de planejamento estratégico, você tem, por exemplo, várias técnicas. Tem lá a técnica do balanço do scorecard, tem outra técnica tal, outra técnica tal. Só que assim, eu respeito essas técnicas, dentro da época a gente não usa. A gente é mais objetivo. Porque a gente não tem, às vezes, aquele tempo de construir do jeito que a gente gostaria. Eu não estou com isso desvalorizando. Eu acho que a Hortos Cognitivos tem que achar o caminho dela. Sim. Mas o nosso é bem prático, o nosso planejamento estratégico. A gente não perde tempo. Tanto que a gente antes começava na sexta-feira e até domingo à tarde. Hoje, a última que a gente fez no sábado, a gente já tinha minguado. Assim, domingo a gente ficou lá, vamos conversar para ver se tem alguma coisa que está... E tinha assunto, a gente acabou tendo tempo de explorar assuntos que a gente não tinha. Eu acho que entra muito naquela questão que tu trouxe antes do preciosismo, assim, dos caprichos, né? Isso. Porque senão a gente fica muito no formalismo, tem muita gente técnica do assunto, né? Eu gosto muito, tenho muita familiaridade. Isso. Mas acho que dentro do voluntariado a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente fica muito no formalismo, aí fica aquele documento escrito que ninguém lê. Isso mesmo. E às vezes isso não é o mais prioritário. O mais prioritário é ter metas mais concretas, que você sabe que é mais possível de chegar. Então acho isso bem bacana, assim, trazer um pouco de como é o dia a dia, né, da IEC, já está há bastante tempo, e a gente de alguma forma aprender com isso e executar também aqui. Tem uma coisa, Thaís, parece que não tem nada a ver, para mim tem tudo a ver. Que é o seguinte, as pessoas às vezes, elas não dão o real valor que o seu tempo tem e o tempo dos seus colegas. O que é prioridade é prioridade, o que não é prioridade não é prioridade. E você não pode se atolar na forma em detrimento do conteúdo. A IEC não teria conseguido fazer tudo o que ela fez ao longo de uma década de existência, um pouquinho mais de uma década, se a gente não tivesse tirado fora um pouco a forma e tivesse focado no conteúdo, ou na meta, ou no objetivo. Cometemos erros? Cometemos. Não há dúvida, a gente sempre tem um percentual de erro. Mas o resultado apareceu. E aparece. Você tem lá um hotel construído, você tem lá uma série de realidades que, é claro, a gente não construiu sozinho, foi com o apoio de todo mundo, mas tem que ter alguém puxando, fazendo. Então, essa questão do tempo, Tracy, eu acho que ela é fundamental. Por quê? Porque assim, gente, às vezes a gente erra achando que o nosso tempo é infinito nessa dimensão, mas o tempo passa muito rápido. Se você for parar para pensar, hoje você tem seus 30, 40, 50, 60 anos, e você olha para trás, e há pouco tempo atrás, nossa, você estava, sei lá, você tinha 20 anos, e passou tudo muito rápido. Se a Cognópolis não tomar cuidado, eu falo aqui do Hortos Cognitivos, quando ela vê, o tempo passou 10, 15, 20 anos, 30 anos, e ela ficou patinando, e as pessoas ficam se afetando, e não conseguem sair desse uróboro esse atoleiro, entendeu? Então, assim, por exemplo, do ponto de vista aqui prático, eu poderia dar várias ideias. Se eu fosse, por exemplo, tivesse à frente, eu acho que sim, primeira coisa é fortalecer o grupo. Segundo, é fortalecer as especialidades, através de cursos, de atividades, mental somática e tudo mais. E a terceira, o trabalho de campo. Só o mapeamento de possíveis cidades, locais aqui para ter uma sede, isso é um trabalho de campo belíssimo. E, nossa, muito legal. Extremamente empolgante. Eu lembro quando a gente foi fazer o primeiro CP1 aqui, eu visitei mais de 30 hotéis. Eu acho que esse é um bom início de trabalho aqui.
Mapear aqui onde é que tem energia imanente melhor. Se eu fosse dar um palpite, eu já falei isso no outro calepino que eu fiz aqui. Eu não acho, por exemplo, Florianópolis, o terreno é muito caro. Vocês vão pagar um pedacinho muito pequeno, um valor muito alto. Sem falar todas as restrições ambientais, porque aqui não é fácil. É terreno de marinha, é SPU, é muito complexo. Então, com isso a gente já meio que anulou a ilha. Não estou dizendo que talvez vocês não vão achar um terreno maravilhoso na ilha, né? Não é para desperdiçar, não é para desprezar, mas assim, usando a lógica. Não vai, a ilha não vai rolar. A região sul, respeito, sei que tem gente que mora lá, tem gente que vai ficar chateada com o que eu vou falar, mas para mim a região sul não rola. Aí as pessoas podem dizer, não, mas vamos pegar a região sul porque tem muita assistência para fazer. Com aqueles índios que tem lá, aquele sambaqui tudo, aquelas coisas loucas lá, eu vou dizer para vocês, tenta pegar um lugar melhorzinho, entendeu? Vai ser Gente, eu sei que eu estou falando aqui, eu posso ser muito chato amanhã, mas eu prefiro falar do que tem emissão universitária. Subir ali para Biguaçu, aquela região, pode ser, mas não parece. Não parece. Você vai fazer o que basicamente? É subir em direção à serra. Você vai pegar a serra? Não acho que seja adequado, porque serra é perigoso, é mais para cima, entendeu? Palhoça já está super valorizado, Jorge conhece bem isso. Você vai para onde, provavelmente? Santa Amaro, Águas Mornas, São Bonifácio, talvez. E ali você consegue comprar terrenos grandes, de 100 mil metros, com acesso a uma BR-222 que você vai chegar lá em 1 hora e meia do aeroporto. Em locais muito bons e que tem água corrente. Eu acho que isso são orientações do professor Valdo, né, para montar campos. O ideal é que tenha água corrente, que tenha energia imanente, é a fonte da vida. Mesmo que você deixe ali uma área de APP, isso ajuda a energizar o ambiente. Já né? mostrei o meu sítio outra vez, tá? Tem uma ali em Santa Amaro. Então, quem sabe? Então assim, ó, água, o pessoal às vezes fica com o pé atrás em relação à Mata Atlântica. Eu acho um tesão, porque também é energia imanente. Né? Deve-se pegar um terreno mais plano, deve-se evitar encosta. Numa boa, eu acho uma loucura o Campo Saquarema. Tá? Sei que isso pode me gerar um monte de problemas, mas assim, acho uma loucura, porque é uma grota lá, uma boa parte do campus. Então, não acho que seja adequado, tem que se avaliar bem isso, entendeu? Eu penso que se o terreno for grande e ele tiver uma parte com uma encosta que não vai se utilizar como área útil, apenas para preservação, que tem uma mata bonita, ok. Mas realmente, construir em encosta, por mais que você consiga uma liberação ambiental, você vai ter sempre um problema de deslocamento, de deslocamento vertical, uma necessidade de segurança. Realmente, para nós aqui não vai ser o adequado. Então, olha só. Pode parecer bobinho, mas só isso aqui que nós estamos falando, nós já estamos dando uma série de diretrizes. Se você chama o grupo para chancelar e equalizar esse tipo de informação, você já começa, tipo assim, a planear o terreno, para onde nós estamos querendo ir, onde é que nós queremos chegar. Outra coisa que vai entrar nisso, Jorge, não pode esquecer a questão do zoneamento, né? Uma certidão de viabilidade, para ver se é possível montar algum tipo de loteamento, de condomínio, um menor módulo rural, porque o ideal é que não seja condomínio branco. O ideal é que seja algo legalizado, constituído, né? Agora, olha só que interessante. Vamos analisar aqui. Com isso aí, você consegue, por exemplo, ir a campo. Você consegue ter uma ideia hoje quanto é que é um terreno lá nessa região que a gente falou. E se você usar critérios de acesso, né, que tenham acesso em preferência asfaltado, ou que seja mais fácil de chegar lá, etc., você daqui a pouco faz um projeto. Como é que eu faria? Já estou dando meu bizu, né, aqui. Você tem lá você quer comprar um terreno de 100 mil metros por campus. Então você chega à conclusão que você tem que ter, sei lá, 150, 200 mil metros para poder fazer 10, 20, 30, 40 lotes. E você quer fazer o cálculo do lote. Eu preciso vender o lote a quanto? Não, preço de lote aqui para ficar milionário. Não é isso. Mas quanto que eu preciso para comprar o lote, para fazer a infraestrutura do lote e construir uma sedezinha para autocognitivos? Cara, eu já fiz essa conta com um terreno de 300 mil metros. Quanto é que é o aproveitamento? Considerando um aproveitamento de 65%. Que 15% fosse uma APP e sobraria 85%. Dos 85%, eu considerei 55% de aproveitamento para não usar
65% é muito pesado de aproveitamento. E daí fazendo essa distribuição em área útil, para a gente ter uma quantidade razoável de lotes que pudesse executar a infraestrutura e sobrar um recurso além da execução da infraestrutura para fazer um acesso, que provavelmente a região deve ter um acesso que precisa melhorar, e uma sede. Eu estava chegando em uns 300 mil metros quadrados. Seria um terreno razoável que a gente pudesse vender um lote a um preço justo e que desse para separar um espaço para a administrativa. Vamos fazer a conta inversa. Eu sempre gosto de ir para frente, mas ir para trás. Se você faz um cálculo em cima da sua demanda hoje, né? Se eu fosse chutar quantos lotes você teria para quantas pessoas comprariam lotes aqui, eu chutaria que é umas 30. Mais ou menos isso. Se eu fosse botar um preço de um lote, eu acho que você consegue vender em 50 mil reais. Também acho. Uma primeira pegada é isso aí. Né? Menos que isso você está rifando o lote. Muito mais que isso, às vezes a pessoa não tem condição agora. Não precisaria pagar à vista, pode fazer em 10 de 5, porque você vai amarrar isso com a compra do terreno. Sim. Então, se você vender 30 lotes a 50, ainda que não seja 30, que seja 20, só para pagar o terreno, depois com o dinheiro que vier do restante você faz a infraestrutura. Você levantou R$1 milhão para comprar o terreno e R$1 milhão para construir a sede, construir alguma coisa, e está feito, todo mundo vai ficar feliz, vai ter lá o lote, lá vai valer, está no nome dela, e está resolvido o problema. E aí vira essa página e vamos adiante. O ponto básico é esse, né? De encontrando um terreno, fazer um pré-projeto de utilização, fazer uma venda antecipada para a nossa turma mesmo, né? E a partir dessa venda antecipada, conseguir pagar e depois fazer a venda para executar. Essa é o momento que a gente precisa achar, né? Então, eu acho que assim, só isso aí, para você fazer, alinhar essas consignas. Um planejamento estratégico de autocognitivos seria fundamental. Dentro dessa linha bem prática do planejamento estratégico, eu acho que deu para entender prós e contras, e projetos e tudo mais. Premissas de terreno. Um projeto básico. Mapear os locais. Quando você vê, cara, você está com tudo mais ou menos montado. Não tem erro não, gente. Aqui tem muita gente para entrar, para ajudar. Tenho certeza. Aqui dentro da unidade vocês teriam umas 10, 15 pessoas. Eu acho que você entraria. Umas 10, provavelmente. Você tem outro IPC aqui. Você tem as pessoas de fora que teriam interesse em aportar, em ajudar. Faz uma divulgação aí e levanta isso aí. Vocês vão ser um polo. Pode vender para Porto Alegre, vender para Curitiba. 50 mil reais a pessoa vai pensar até em termos de investimento. Só começar certo. E vai dar certo. Eu não sei se a gente viajou, mas eu acho que sim. É assim que a gente vai. Eu acho que tinha bastante fácil aqui. E aí sai da reunionite, vai para o foco, né? E eu respeito, tá? Eu acho que assim, quem quiser trabalhar com forma, se quiser fazer um plano de negócio, ótimo, faz, eu acho que tudo ajuda. Mas eu acho que o foco é esse, é chamar as pessoas e começar a papar. Eu acho que a gente já tem uma certa... A Conscienciologia já fez isso. A gente pode sempre inovar, né? Mas a definição de metas objetivas claras, aproveitamento das experiências que já houveram, é um caminho que dá um dinamismo. Isso. Vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, é o timing da autocognitivos. Sempre que um IC sai, existe uma quadra de função inicial. Existe um grupo de pessoas que se afinizam com o projeto. É a fase em que a IC está em primeiro. Para mim, eu estou abordando um dos temas mais sérios da conscienciocentrologia. Se o trabalho não é dinamizado, se o grupo não se une, a tendência é começar a desmobilização. E aí, com o tempo, as coisas começam a ficar muito mais difíceis. Tem que atentar a isso. Eu posso dar vários exemplos de várias ICs que se desmobilizaram e depois, para ser a Fênix, para ressurgir das cinzas, dá muito mais trabalho. Interpares, né? A Interpares é uma outra situação. Eu acho que ali eles tiveram as brigas internas, com certeza, tem muito disso, mas teve uma coisa também que foi talvez a pressa, ou a não experiência, sei lá, fez com que eles comprassem um terreno inadequado. Hoje eles têm dois problemas. Eles têm que resolver o problema das pessoas que aportaram recursos e que já nem mais estão na conscienciologia,
Muitas doaram, muitas querem dinheiro de volta, então eles têm que resolver o para trás para poder liberar para sair para frente. E é difícil, não é, gente? Eu estava conversando com o pessoal lá do Rio Grande do Norte, é muito pouco recurso que precisa. Mas eu acho que ainda tem alguma coisa interna que eles têm que alinhar para poder sair. Eu acho que esse é o erro que a autocognitivos pode aprender para não cair mesmo na tabu, entendeu? Acho que é isso aí. Mas, Gustavo, se tiver mais algum evento, vai falando e aí a gente pode acelerar um pouco também, porque eu estou vendo que a gente ficou conversando com a Pedro e o tempo foi passando. Né? Tem uma questão aqui da Aline que ela pede para ampliar essa questão da invasão da Cognópolis Foz pelas cons-réus. Se tem mais alguma coisa para ampliar, né? Além do que tu já falasse. Não, Aline, eu acho que essa é a mensagem central de uma consciência livre. Então a gente tem que se preparar. O que vem aí pela frente é barra pesada. Eu acho que essa é a essência, é a síntese. Eu acho que é por aí, não tem muito mais além disso, não. Eu queria mais uma água. Você falou 3 vezes desse incógnito hoje. Em 3 momentos, né? Mas falando da mesma temática, assim. Sim. O que você percebeu, assim, nessa tua visita agora? O que é que veio a calhar de você estar comentando sobre essa consciência livre hoje? Para mim, a essência é a seguinte: a mensagem que essa consciência livre mandou para a gente, consciência livre é aquela consciência que não tem mais corpo nenhum, ela está alimentando soma puro, entendeu? Está lá na frente. Então veja, e isso é uma orientação do máximo mecanismo, entendeu? Então, para mim, a essência é a seguinte: se a ortocognitivos quer trabalhar com regularização extrafísica, porque esse foi o tema que pedimos para a gente conversar e debater, ela tem que se preparar para trabalhar com as congeladas, mais que nunca. Vocês estão no início de um trabalho que vai gerar, já está gerando muita marola e vai gerar cada vez mais. A prioridade de vocês é se unir. Se vocês não conseguirem se unir, esse é o desafio dos cognitivos hoje. Vai brochar, vai gorar os projetos de vocês. Ou vai ser muito mais difícil. Vai ter muito mais baixo no meio do caminho. Para mim, esse é o desafio hoje do cognitivo. E sabe o paradoxo? A gente vê um monte de paradoxo para ajudar. Tem que aproveitar essa preliminare aqui, né? Tem que aproveitar a preliminare, tem que aproveitar os amparadores, honrar o investimento todo. Senão a energia começa a estagnar, começa a ficar modorrenta. Vai ficar assediado. Começa a sediar. Gente, nós estamos se aproximando do final da aula já, né? Eu acho que é isso, é 9h15. Geralmente eu encerro por volta desse horário. 1h45. Isso. Interessante. Fechou aí, Gustavo, as perguntas? Está tudo bem? De perguntas, sim, mas foi um comentário. Gente, do material que foi entregue, eu quero só ver aqui se tem alguma outra ideia que eu queria destacar que eu não falei. Ok, aqui fechou. Fechou. Ok, fechou. Eu estou vendo aqui só o mais filé, né? Ó, essa aqui é fofinha, é no final das máximas da conscienciologia. Anotações da tertúlia do professor Val da Afinidade Cognitiva, 1º de abril de 2007. Se não sabemos recepcionar com os réus, será difícil recepcionar os evoluciólogos. Acho que esse aqui é um bom fechamento da aula. Tá? Gente, duas das ideias que eu poderia ler aqui, a gente já abordou várias aqui. Isso aqui eu vou ler que eu acho que é interessante. Heterocompreensão. Compartilho pequena inspiração que tive. 2 pontos. Apesar de todas nossas diferenças, esse ainda é o melhor povo que restou. Somos, literalmente, os salvados de incêndios, de diversos tipos.
Quando apresentar dificuldade de compreender o colega de trabalho, lembre-se disso. Essa é a melhor leva de gente que apareceu, ou seja, os melhorzinhos. Há que se ter muita compreensão, pois melhor estar aqui trabalhando um pouco que na baratrosfera assediando de maneira explícita e ainda na pendência de serem assistidos. Isso é bem importante. Heterocompreensão. Mais heterocompreensão. Isso aqui já fechou. Isso aqui eu já comentei. Gente, todo mundo bem? Mais alguma coisa? Só um detalhe aqui, o Willi está pedindo para divulgar a dinâmica da TENEPS Planetária, que é um projeto do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Tem um site deles, né, reurbex.org, que tem mais informações lá. Né? Isso é bem interessante. Pelo que eu sei, a pessoa elege um país, eu acho que é isso, não é isso? E aí adota e leva para a TENEPS, e é bem interessante. Tem várias pessoas que já adotaram países e tiveram bastante resultado. Né? Gente, então a gente meio que está encerrando a parte de debate, está todo mundo bem, se não há dúvidas. Agora é uma parte que a gente fala dos recados. Eu acho que um recado importante para quem está assistindo aqui, que é da região, é que vai ter um curso de campo bem importante aqui, que é o Epicentrismo Reurbexiológico, com o professor Epicom Moacir Gonçalves. O tema é mental somática, e eu quero dizer para vocês que antes de sair de lá, o professor Moacir estava comentando que ele está meio que tirando gente de campo, em alto nível e meio que se aposentando. Então, esse aqui é um dos últimos cursos, né, que ele vai dar, assim, esse é o último curso que ele falou de campo maior, que ele vai estar dando fora de Foz. Talvez, eventualmente, se for chamado, uma coisa muito especial, ele faça, mas eu acho que ele está... então, se você não conhece o professor Moacir, eu vou dizer para vocês, para mim, ele é uma aves rara dentro da Conscienciologia. Ele é um professor, de todos que eu conheço lá, é o que mais hoje se aproxima de uma semiconsciência. Ele me dá a impressão de já ter ultrapassado essa dimensão. Enquanto a gente fica ainda se preocupando com essa dimensão, ele já está em outra. Porque os raciocínios dele estão lá na frente. Às vezes as pessoas subestimam, porque do jeito que ele fala, a pessoa, né, sei lá, tem um pouco de dificuldade de falar, mas não. As ideias que ele traz são muito avançadas. Então eu digo para vocês, como experiência, não percam esse curso. Tem mais alguma coisa para divulgar aí? Temos as próximas palestras. Vamos divulgar aí, estamos aqui para isso. Gente, vai ter aí com o professor Samir, olha que bacana. Cognópolis, Cidade do Conhecimento Conscienciológico. Vai ser uma palestra introdutória dia 1º de dezembro, das 16h30 às 18 horas, aqui na sede da Ortocognitivos. A palestra é gratuita, tá, gente? Venham, vale muito a pena, professor muito bom. E teremos também uma palestra, Renovações Urbanísticas e Reurbanizações Extrafísicas. Tem relação com o tema de hoje. A arquiteta, professora Aline Bittencourt, né, que é uma das coordenadoras aqui do Ortocognitivos, na sede da Cognitivos, é quinta-feira, dia 20 de dezembro, na véspera ali do Natal quase já, né? Das 19 às 20h30. Muito bom, hein? Posso levar isso aqui para Foz e divulgar? Com certeza. Então vou levar lá para divulgar no Calepino. Ótimo. Gente, eu esqueci de ver no início, alguém anotou? Alguém quer compartilhar? A Tracy, a nossa voz da razão, hoje. Vamos lá então. Fala aí, Tracy. Os resumos, né? Reurbanizar, mudar para melhor. Nossa região geográfica tem profunda relação com a Reurbex, já que historicamente fomos colonizados por muitas culturas. Então, onde há Cognópolis, haverá também população de bons réus, será parte do nosso trabalho de interassistência. Embora do ponto de vista intrafísico possam ter ambientes bonitos aqui na região, há muita energia incrustada e muito trabalho de organização a ser feito. As relações humanas têm suas complexidades, o desenvolvimento do parapsiquismo nos ajudará a ampliar as nossas parapercepções e ver se é o caso de realizar uma assistência, pois necessitará da abertura do assistir. Devemos prestar
prestar atenção na nossa atuação no dia a dia, também no voluntariado, observando constantemente o nosso grau de intencionalidade das nossas ações. Seria importante para o grupo buscar a publicação de artigos, ter uma revista, produzir conteúdos científicos. A sugestão dada da tarefa mental somática pessoal, a dedicação diária de pelo menos 1 hora de leitura e aprofundamentos temáticos de obras. Com o réu voluntário, como atender? A chave para este processo é o acolhimento, procurando calma, sem muitos excessos. O grande desafio da conscienciologia, manter a neofilia, aprendendo com os erros e com os acertos. Para atuar com paradiplomacia, tem a informação, empatia, discrição, observando o ambiente, o momento e as companhias adequadas para uma abordagem. Empreendedorismo, furar o status quo de um ambiente. A concentrator fará sempre diferença, deve ser valorizada. Que busquemos o compartilhamento de espaços, de conhecer melhor a realidade do outro, do diálogo aberto, para evitar a interpretação do que o outro pensa, pois assim é a maior causa de assédio nas relações interconscienciais. Aí o professor deu várias dicas para o grupo, né, fortalecimento do grupo, das especialidades com atividades mental-somáticas e as pesquisas de campo para mapear terrenos. E cuidar com o timing da autocognitivos. Estamos em fase de primené, se o trabalho precisa sair e o grupo não se unir, podemos perder força. E perder o timing. Isso. E se a autocognitivos quiser trabalhar com a Helvex, então precisamos saber lidar com os réus. É isso. Gente, muito obrigado por a voz da razão de hoje. Quero agradecer demais o carinho, a atenção, a dedicação de todos, pessoal de casa, pessoal que está assistindo depois. Quero dizer para vocês que eu ganhei aqui do Gustavo uma câmera especial, de alto nível aqui, que é aquelas que o professor Valdo ganhava, me sinto honradíssimo. Acho que se tiver interesse a gente pode fazer um Calepino depois em março. E espero que até lá talvez a gente já tenha um Calepino publicado, quem sabe a gente consegue até fazer um lançamento. Se não der em março, com certeza acredito que no meio do ano que vem vai ter saído e chegando. Mas fala aí, chefe, o que mais? Nós tínhamos uma lista, né, de temas para o próximo Calepino e tivemos um empate. Opa! Não sei qual é o procedimento do empate. O procedimento é quando tem empate, a gente apresenta os dois, vota aqui agora, as pessoas que estão aqui decidem. Tá. Então, com 4 votos cada. Tá. Autorreeducação do parapsiquismo, tá, e voluntariado conscienciológico. Autorreeducação conscienciológica. Então vamos lá. Gente, quem quer votar em autorreeducação do parapsiquismo, levanta o braço, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem quer votar em voluntariado conscienciológico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdeu por um voto. Reeducação do parapsiquismo. Isso, autorreeducação do parapsiquismo. Muito obrigado a todos, boa noite e temos café, chá, bolo, água. Fiquem à vontade e a gente conversa mais aí. Valeu, obrigado a todos.